Então, pessoal, agora para dar continuidade, eu vou estar comentando essa linha, já que nós não vamos precisar dela agora. E após ele terminar de construir todo o chão, eu vou chamar aqui uma função que eu vou criar, que é a Generate Decoration Tile. Aqui embaixo eu vou estar criando ela. Decoration Tile. E por decoração, Decoration in Decoration Tile Amount, que é a quantidade de decorações que eu quero, eu vou ter uma posição aleatória, que vai ser uma random position, que vai ser um array, que ele vai receber um random spawn position, passando o meu tamanho em x e o meu tamanho em y. O que é essa random spawn position? Vai ser uma função que eu vou estar criando aqui embaixo. Random spawn position, que ele vai receber width e height, de largura e altura, e ele vai me retornar um array. E o que é que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar uma variável que vai ser a posição em x, que ela vai receber um número aleatório porcentagem à minha altura. O que é que isso quer dizer? Se a minha largura, perdão, se a minha largura for 20, xpos vai me retornar um número entre 0 e 19. Vou fazer a mesma coisa para o y. Ypos vai receber um número aleatório entre height, que vai ser a altura. No caso, a minha altura é 12, ele vai me retornar um entre 0 e 11. Aí aqui embaixo eu vou fazer uma verificação se a minha lista de decoração ela possuir nela o valor de xpos e ypos. Isso significa que a minha lista de decorações ela já tem um valor nessas coordenadas, ela já tem uma decoração nessas coordenadas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return na random spawn position, passando width e height, passando a largura e a altura. Basicamente o que é que eu estou fazendo aqui? Se já existe uma decoração nessa posição, que é a posição atual, ele vai chamar a função de novo para ele rodar uma posição nova aleatória. Porque como já tem uma decoração lá, eu não quero ter duas decorações ou dois objetos na mesma posição. Se não, o que é que vai acontecer? Se não tem nenhuma decoração nessa posição que eu escolhi, aí eu vou dar um append em decoration list. Basicamente o append é um método de vector2, é um método de um array, perdão, que ele vai armazenar dentro desse array algum objeto que eu preciso especificar, que é esse valor, que no caso esse valor que eu quero armazenar é um vector2 de width e height, da largura e da altura. Quero dizer que, olha, eu consegui colocar um item nessa posição, armazena essa posição para mim. Em seguida, eu vou retornar um array que vai conter a posição em x e a posição em y. Porque lembram que eu chamei aqui, que vai ser o valor dessa random pos. Agora, eu vou chamar o tile, que é o nosso objeto do chão, .set cell. Eu preciso passar dois índices, o índice em x, o índice em y e o tile. O índice em x vai ser random pos em 0. Por que em 0? Porque o índice 0 do nosso array que a gente está retornando é a posição em x. O índice 1 é a posição em y. E como o set cell ele só recebe dois valores, um valor em x e um valor em y, não tem problema passar hardcoded desse jeito, passando o índice 0 e o índice 1 do array, respectivamente. Random pos no índice 1. Porque o índice 0 sempre vai ser x, o índice 1 sempre vai ser y, isso aqui é imutável. Beleza, nós passamos a coordenada na qual nós queremos pôr um tile de decoração, porém nós não definimos qual que vai ser o tile de decoração. O tile de decoração vai ser um random index porcentagem 11 mais 1. Por que 11 mais 1? Se eu vier aqui no nosso chão, vocês podem ver que o nosso ID 0 é o chão normal, e do 1 até o 11 são os nossos tiles de decoração. E por que eu passei 11 mais 1
e não 11. Porque se eu passar random index porcentagem 11 apenas, ele vai contar com o tile 0, sendo que eu não quero que ele conte o tile 0. Eu quero que ele conte do tile 1, que é o mais 1, até o 11, que é o último. Então é por isso que eu passei o random index porcentagem 11 mais 1. Agora se eu der um yield aqui, get trig.create timer 0.5 segundos, timeout. Eu só preciso ver se eu setei, pronto, decoration tile amount. Eu quero 10 tiles de decoração aqui. Pronto, só um erro aqui, pessoal. Aqui não é width and height, aqui é x pos e y pos. Porque se a gente passar o width e o high, ele vai pegar uma posição bem genérica aqui, né? Ele vai adicionar uma posição genérica aqui na nossa lista que vai ser só o 24 por 12. E não de fato a posição atual, que foi a que ele selecionou. Então agora se eu rodar, eu vou selecionar a cena de mundo aqui para ser a minha cena padrão. Vocês podem ver agora que ele está gerando tiles de decoração em cantos aleatórios. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele gerou 10 tiles de decoração, que foi a amount que nós especificamos aqui. Agora aqui na nossa Generate Decoration Tile eu vou fazer a mesma coisa, só que para as árvores. Por árvore, em tree amount, na lista de árvores, eu vou chamar uma função que eu vou criar lá embaixo, que vai ser a spawn tree. E aqui eu vou chamar function spawn tree. E o que é que vai ter aqui na spawn tree? A primeira coisa que nós temos que fazer é instanciar o nosso objeto, né? Tree to spawn, que vai ser um objeto. Ele vai receber a nossa cena da árvore, treeScene.instance. Aqui nós vamos criar um iSort. Add child tree to spawn. Eu vou criar o iSort aqui. O iSort. E por que eu estou usando o iSort? Porque as árvores, pode ocorrer do caso de ter uma árvore em uma célula e logo na célula abaixo ter outra árvore. Se acontecer isso e a gente não tiver um objeto do tipo iSort, ele vai priorizar a árvore de cima para ficar aparecendo na frente. E tipo, teoricamente a árvore de cima é para ela aparecer atrás, porque o jogo ele é visto de baixo para cima, né? Teoricamente jogos top-down são assim. Então por isso que nós adicionamos esse iSort aqui. Vou criar a referência a ele aqui, o iSort, que vai ser do tipo iSort, vai receber getNode, o iSort. E agora que nós adicionamos uma árvore ao iSort, nós precisamos modificar a posição da nossa árvore, a posição global dela. Nós vamos criar aqui uma random pos, que vai ser uma posição aleatória, que vai ser um array, que vai receber uma spawn position, que vai ser uma função que nós vamos criar aqui embaixo. Uma função que vai retornar um array. Por enquanto eu vou só deixar assim, para ele não reclamar de erro. Só para ele não reclamar de erro. E por final aqui, nós vamos ter um tree to spawn, uma árvore para spawnar. A posição global dela no mundo vai ser um vector 2, porque global position recebe um vector 2 da nossa posição aleatória no índice 0, nossa posição aleatória no índice 1, isso aqui multiplicado pelo nosso grid size. Agora que nós já setamos a posição da nossa árvore, se a gente rodar aqui, todas as árvores vão ficar no índice 0, já que nós especificamos vector 2.0 aqui no nosso array. Então nós vamos construir a função de spawn da nossa árvore. Nós vamos ter uma variável que vai ser usedTileRect, que vai ser um rect2, que basicamente ele vai me retornar um retângulo que está sendo utilizado pelo nosso tile, que ele vai receber tile.getUsedRect. A nossa posição em x, que vai ser um float, ela vai receber um número aleatório entre
Aqui eu tenho que castar para inteiro, porque o nosso rect size ele vai retornar valores inteiros, mas a gente precisa fazer essa conversão aqui para castar para int, que vai ser de usage tilerect.size.x menos 2, porque eu quero um limite, eu não quero que as árvores sejam construídas na borda, então por isso que eu adiciono esse limite aqui, mais usage tilerect.position.x mais 1. Por que o mais 1? Porque eu também não quero que tenham árvores na borda da esquerda, eu quero adicionar um limite. E basicamente o que é esse size.x? Um retângulo 2, um rect 2, ele me retorna 4 pontos. Ele me retorna o tamanho em x, que vai ser o tamanho. Ele me retorna a posição em x, que a posição de fato é a posição, o tamanho é o tamanho total. E ele me retorna 4 valores, tanto para x como para y. O size é o valor máximo, position.x é o valor mínimo, basicamente. Vou ter a posição em y, que vai ser o mesmo esquema aqui. Usage tilerect.size.y menos 2 mais usage tilerect.position.y mais 1. Agora que nós armazenamos o nosso valor nessas variáveis, nós precisamos fazer uma verificação parecida com aquela que nós fizemos aqui em cima, para a posição de decoração, que vai ser, se a lista de posições, que a lista de posições ela vai armazenar as posições das árvores, se elas têm um vector 2 na posição x e y, se já tem alguma árvore naquela posição, ou se a decoration list tem alguma coisa também nessa posição. Por que eu faço essa verificação para decoration list aqui e aqui em decoration list eu não faço verificação para saber da lista das árvores? É porque os objetos de decoração eles vão estar sendo spawnados antes do que as árvores. As árvores, essas linhas de código aqui, elas só vão ser executadas depois que os tiles de decoração estiverem alocados no cenário. Então é por isso que nas árvores eu faço essa verificação adicional, para que não tenha árvore na mesma célula de uma pedra, por exemplo, porque isso daria um resultado estranho. E agora que eu fiz essa verificação aqui, se tiver alguma árvore ou alguma decoração nesse tile selecionado, eu vou fazer uma chamada recursiva para chamar essa função novamente, para que ele escolha uma célula nova. Se não existe nenhum objeto nessa posição, eu vou dar um append em position list, passando um vector 2 de xpos, ypos. Em seguida, eu vou retornar o xpos, ypos, que vai ser a posição onde a nossa árvore vai ser spawnada. Agora eu posso salvar. Aqui em mundo eu posso definir uma quantidade de árvores, eu vou querer 5. E eu posso passar a cena da árvore aqui no nosso tree scene e rodar o jogo. Só mais uma última coisa antes de rodar, pessoal. Nós precisamos setar o z-index do nosso chão para -1. Porque se nós viermos aqui na cena da nossa árvore, vocês podem ver que a base dela está com o z-index de -1. Então se a gente não setar o tile para -1, o tronco da nossa árvore ele vai ficar aparecendo atrás do tile, porém o topo da árvore vai ficar aparecendo na frente, aí meio que vai bugar. Então vou setar os index aqui para -1 e vou rodar a cena. E como vocês podem ver, as árvores elas foram geradas perfeitamente aqui no tile, cada uma delas. Eu posso vir aqui e adicionar novos yields. Vou aumentar também a quantidade de árvores aqui para 10. E vocês podem ver os objetos sendo gerados em tempo real. Por algum motivo, utilizando recursos para criar objetos, algumas das árvores, e é uma situação muito rara, mas algumas das árvores elas apareceram sem o topo.
mesmo eu setando a sprite do topo da árvore por código, que nem vocês viram no vídeo das árvores, mas por algum motivo, algumas árvores apareceram sem o topo delas. Nesse caso de jogo aqui não é tão prejudicial, porque isso pode ser só uma árvore sem folhas e eu posso só ir lá e arrancar o tronco, nesse caso de jogo de sobrevivência. Mas caso não seja do agrado de vocês esse problema, esse bug, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem voltar na árvore, vir aqui no script dela. Vocês podem criar aqui a function process, comentar o delta, float, retorno void. E aqui dentro vocês podem verificar se a textura da árvore for igual a nulo, vocês matam essa árvore. Então dessa forma, deixa eu comentar esse yield aqui e diminuir esse aqui para 0.2. Dessa forma, caso apareça alguma árvore sem a copa, ele deleta essa árvore. Como vocês podem ver, ele deletou uma árvore que estava sendo gerada aqui. Vocês meio que evitam que esse bug apareça abrindo mão de um dos objetos que iam ser instanciados. Outra coisa que vocês podem fazer aqui em mundo, caso vocês queiram adicionar uma câmera 2D, eu vou setar ela como current. E aqui em transform eu vou passar a posição dela para 384 por 192. Eu vou dar um zoom de 2x. E aqui o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o nosso x-size vai ser de 48 por 24. Que eu vou querer 50 tiles de decoração e 120 árvores, por exemplo. Agora eu vou tirar o yield, senão ele vai demorar bastante para criar. E eu vou rodar. Ele deu esse erro aqui, que não é um erro, né? É uma bad warning, porque eu estou printando aqui para cada árvore a propriedade. Para isso eu posso vir no script da árvore e tirar esses prints aqui, que eu estava utilizando mais para testes. E o grid, ele não montou completo, porque aqui eu tenho que especificar o grid multiplicado por 2. Já que eu dupliquei o tamanho do cenário. Então agora se eu rodar, ele constrói o grid perfeitamente. Como vocês podem ver, ele gerou vários tiles de decoração e várias árvores. E a partir disso, vocês podem ter infinitas possibilidades para gerar cenários de maneira aleatória. Além de árvores, vocês podem adicionar outros objetos e utilizar essa mesma lógica das listas, que vai funcionar perfeitamente. Não vai ter overlap e vai acontecer de vocês terem vários objetos no mundo de vocês de forma totalmente aleatória. Beleza? Era basicamente isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Valeu!